Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um vídeo. Operando o Price Action tendência com o grupo. Barulhinho de fundo é minha filha brincando com seu brinquedinho, um pedaço da bicicleta ergométrica. Faz parte. Deixa eu puxar aqui para vocês. Colocar aqui na tela qual foi o último vídeo aqui. O último foi esse aqui. Então, deixa eu só alterar, deixando os recados aí, pessoal, para quem quiser bater um papo com a gente, pode entrar no Telegram ou pode entrar no grupo de WhatsApp que tem aí na descrição. Estamos lá à disposição para estar falando com vocês, tá? QR Code do lado esquerdo, do lado direito ali tem um QR Code do WhatsApp ali, no WhatsApp de trabalho. Quem quiser falar comigo, fiquem à vontade, respondo todo mundo, tá? Vou apagar aquele QR Code do WhatsApp ali, vou deixar só o do apoio ali que fica no canto esquerdo, tá? Então, vou tirar a minha câmera no rostinho bonito para não atrapalhar as imagens, tá? E vamos dar início aí. Deixa eu pegar um rabiscadorzinho para vocês. Deixa eu tirar essa barra de ferramenta aqui e pegar um point fix que eu prefiro, pessoal, tá? Vamos lá no point fix e vamos dar continuidade nas nossas aulas aí, na análise dos vídeos, tá? Então eu selecionei aí 2 gráficos para a gente estar falando hoje. Acho que é um bom conteúdo aí para a gente tocar, tá? Nesse vídeo. Então, dando continuidade, vamos lá. Ainda falando de barras de sinais, né? Então a gente falando nos gráficos, mostrando as barras de sinais do gráfico, para entender como elas se comportam no mercado, tá? Então vamos continuar essa análise, tá? Então uma barra sem cauda, tá? Em ambas as extremidades, em uma forte tendência, é um sinal de força, tá? E os trades devem entrar na direção da tendência em sua quebra. Então se eu tenho uma barra, tá? Se eu tenho uma barra de força, se eu tenho uma barra de força, deixa eu ver se eu estou no vídeo certo, pessoal. Não, é isso mesmo. Só um segundo, pessoal, que eu acho, não, é isso mesmo. Só confirmar. Eu tenho uma leve impressão do que eu já falei para vocês. Não, desse aqui eu não falei. Eu já tinha falado para vocês desse aqui. Vamos ver se eu consigo. Falei. Isso mesmo, desculpa, pessoal. Então, vejo tanto esses gráficos, eu já tô achando que eu já falei. Então, se eu tenho uma barra de tendência, dentro de uma tendência de baixa, por exemplo, o rompimento dessa barra pode ser um sinal para eu estar entrando na operação a favor da tendência de baixa, tá? Então, isso é importante. A barra 8 foi uma barra de baixa em uma forte tendência de baixa. Vamos identificar a barra 8. A barra 8 é uma barra de tendência de baixa, sem sombra lá. Não tem sombra nem superior nem inferior, tá? Então, vamos até dar um zoom ali para vocês verem, ó. Não tem sombra nem superior nem inferior. Legal. Deixa eu puxar aqui no tratado. Só para ficar claro. Então, não tinha cauda nem na máxima nem na mínima, indicando uma pressão de venda intensa. O que isso significa? Significa que o mercado, na abertura da barra, ele abriu, vendeu intensamente, fechou na mínima e não deu chance para os compradores fazerem nenhuma reaçãozinha na barra, tá? Os compradores não conseguiram nem fazer uma reação na barra para ela deixar, por exemplo, um paviozinho de fundo ali, tá? Então não teve força de pressão pressão compradora nenhuma em nenhum momento dessa barra. Os traders precisam ser rápidos a colocar suas ordens de venda com stop, porque o mercado está se movendo rapidamente, tá? Você precisa botar a sua ordem de venda rapidamente, porque o mercado está se movendo. Após a barra 10, tinha a parte de cima raspada em uma tendência de baixa, mas como o mercado não estava em queda livre nesse ponto, isso por si só não era motivo suficiente para uma venda descoberta. O que ele está dizendo? Que a barra 10, tá? A barra 10, a tradução ficou meio ruim, a barra 10, ela é uma barra raspada no topo, mas ela tem uma sombra na mínima. Então isso já indica exatamente o que eu falei para vocês aqui atrás, que essas barras atrás não mostravam. O que ela está falando para mim? Que eu tive uma força vendedora, abriu o mercado caiu. Quando chegou nessa região, os compradores já conseguiram reagir, já tive uma reação dos compradores, fazendo com que a barra tivesse esse fundo, essa sombra na mínima,
tá? Então aqui eu já não posso vender mais, porque aqui eu já tenho reação de comprados, então eu já não tenho mais o mercado fazendo aquela barra fechada bonita de venda, tá? Importante isso aí, pessoal. Vamos agora para o próximo slide. A barra após a barra 16, então vamos lá, após a barra 16, tem uma barrinha branca aqui após a barra 16, deixa eu diminuir o traço. A barra após a barra 16, estamos falando dessa barra, pessoal, tá? Foi uma barra de tendência de alta, com a parte de cima e a parte de baixo raspada, tá? Mas não estava em uma tendência de alta, portanto não funciona como uma configuração de compra baseada apenas na ausência de caudas. Então essa é uma barra de tendência de alta, mas ela está vindo numa tendência de baixa. Então não permite a gente comprar essa máxima só porque ela não tem, só porque ela é raspada, só porque ela não tem pavio, tá? Não permite a gente fazer isso. Após a barra 17, então após a barra 17 eu tenho uma outra barra aqui, ó. E a barra antes da barra 20 não era configurações de venda com barra raspada porque não estava em uma tendência de baixa livre. Então essa barra e após a barra, o que é outra, 17 e antes da barra 20, essa barra 20, também não pode ser vendido, por quê? Porque a gente não estava numa tendência, numa queda livre. Estou com o mercado lateral aqui, eu preciso ter o mercado nesse sentido, assim, eu preciso ter o mercado desse jeito para que eu possa vender uma barra dessa. Tá, pessoal? É isso que ele fala. Preciso ter uma tendência, estar sempre vendido, que ele chama. Tá? Em queda livre, uma baixa livre, uma queda livre. Tá? Eu preciso ter esse movimento. Havia muitas configurações de reversões de duas barras nesse gráfico, como em todos os gráficos. A gente pode olhar, ó, configurações de reversão de duas barras. Ó, tudo isso aqui é reversão de duas barras. Tá? Reversão de duas barras, reversão de duas barras, reversão de duas barras. Tá? Ó, repare, reversão de duas barras, reversão de duas barras, reversão de duas barras, tudo isso aqui é reversão de duas barras. Em todo gráfico a gente vai ter várias configurações de reversões de duas barras. Apesar, então agora vamos passar para esse próximo aqui. Apesar da barra 1 ser um hammer doji, né, um martelo que a gente chama, na parte inferior de uma queda, isso poderia fazer muitos adeptos a velas quererem comprar esse hammer doji. Hammer doji seria essa barra aqui, ó. Seria essa barra aqui, ó. Hammer doji seria essa barra, tá? Barra 1. Especialmente porque era um fundo duplo com a primeira barra do dia, mas não foi uma configuração favorável para os trades de price action, tá? Deixa eu só montar o WhatsApp aqui, pessoal. Bom, voltando aqui. O pessoal fica falando comigo aqui e atrapalha um pouquinho. Vamos lá. Sempre há vendedores em qualquer teste da média móvel. Sempre há vendedores em qualquer teste de média móvel, vindo de baixo, tá? E não havia espaço suficiente entre a máxima da barra e a média móvel para obter o lucro sequer de um scalp. O que ele está falando? Se eu tenho uma média móvel, eu vou comprar a máxima dessa barra, eu não tenho espaço suficiente para fazer lucro até a média móvel. Então eu não posso comprar esse tipo de barra, tá? Eu não posso fazer esse tipo de compra, porque eu vou estar comprando em cima de uma resistência importante, eu posso tomar um stop aí logo de cara, tá? E realmente ele voltou e estopou. Se você comprasse acima da barra 1, teria que prestar atenção ao tamanho das barras, todas com faixas relativamente grandes. Isso aumenta o risco da operação, porque a localização do stop de proteção deve ser, em parte, determinada pelo tamanho das barras atuais. Então, o que ele está falando? Se eu coloco um stop aqui, se eu coloco uma compra aqui, o meu stop tem que levar em consideração o tamanho de todas essas barras anteriores aqui, ó, que são as barras atuais até o momento. Então, o stop fica muito grande, que se fique na mínima da barra, eu tenho um stop muito grande. O risco-retorno dessa operação fica inviável, tá? Por isso que não se deve comprar essa barra, principalmente quando tem uma barra de cara com a média móvel, tá, pessoal? A barra 2, vamos lá, a barra 2, temos a barra 2, a barra 2, foi uma configuração de reversão muito melhor, porque tinha um corpo de alta, de tamanho decente, então ele já tem um corpo, de alta de um tamanho melhor, não é um dojizinho igual da barra 1, e foi a segunda tentativa de reverter a partir da baixa da mínima de ontem uma nova mínima do dia. Então, eu tenho a mínima de ontem, foi a segunda tentativa de reverter após a mínima do dia. Então, ele tentou reverter uma vez, tentou reverter a segunda, essa barra aqui, tá? A barra 1 foi a primeira tentativa,
Os corpos de alta das duas primeiras barras do dia mostram alguma força anterior dos compradores, tá? A cauda na parte superior mostrou alguma fraqueza, mas isso foi apagado pelas barras de tendência que se seguiram. A barra 2 foi uma segunda barra de reversão de duas barras e o meio de uma grande reversão de duas barras em algum tempo gráfico de período de tempo mais alto. Porque ele está falando que aqui, essa barra 2, se eu pegasse um time frame aqui, por exemplo, se eu pegasse um time frame menor aqui, eu teria uma reversão de duas barras aqui. Provavelmente, assim, eu teria um movimento de duas barras, ou até uma barra mais baixa, depois uma mais alta. Então, eu teria uma reversão de duas barras aqui. E num time frame maior, deixa eu apagar aqui esses desenhos, tá? E num time frame maior, ele poderia ser o meio de uma reversão de 3 barras, por exemplo, tá? Ou até de reversão de 2 barras num time frame maior, onde eu pegaria todo esse movimento aqui, ó, tá? Onde todo esse fundo aqui representaria, ó, deixa eu pegar aqui, onde todo esse fundo aqui representaria uma reversão no time frame maior de 2 barras, tá? E ela seria o meio dessa reversão de 2 barras no time frame maior. É isso que ele está querendo passar para a gente nesse contexto, tá? A barra 3, então vamos lá, barra 3, vamos passar para a barra 3 no momento. A barra 3 foi uma barra externa de alta, tá? Uma barra externa com corpo de alta. Então, uma barra externa, uma outside bar com corpo de alta. Após a barra de pausa anterior, então eu tive uma barra de pausa anterior e uma outside bar. O que seguiu a quebra para uma nova alta do dia. E foi uma barra de entrada para compra acima da máxima da barra pequena. E foi uma compra acima dessa máxima aqui, dessa barrinha pequena anterior, essa outside bar. Barras externas em novas tendências muitas vezes pegam os traders desprevenidos em ótimas negociações, porque acontecem muito rapidamente. Muitos traders não têm tempo suficiente para reverter a sua perspectiva rapidamente de baixista para altista. E em seguida precisam perseguir o mercado de alta. Isso significa o quê? Eu tenho muita gente que vende a mínima dessa barra aqui, acreditando que o mercado vai voltar. Quando a barra vira e rompe a máxima, muitas vezes e muito rapidamente, esses traders são pegos aí de surpresa nesse movimento. E quando eles são pegos de surpresa nesse movimento, eles têm que sair correndo atrás, fechando as suas operações, arrastando o mercado para cima, tá? Então, a barra antes da barra 3 foi um doji. Então, a barra 3 antes foi um doji. Então, não foi uma configuração forte para uma posição vendida. Mesmo que o mercado possa reverter para baixo após uma quebra para uma nova alta do dia. Então, aqui eu não tenho uma movimentação forte de baixa, né? Para a posição vendida. Mesmo que o mercado possa reverter, né? Mesmo que o mercado possa reverter para baixo após ele fazer uma nova máxima. Então, eu não tenho uma configuração boa após fazer a nova máxima do dia, que a nova máxima do dia foi aqui, quando ele fez aqui. Então, mesmo que ele possa reverter, não é uma configuração que vai fazer com que o preço ande muito aqui, porque é uma configuração fraca de venda, tá? Isso que ele está passando para a gente nesse momento. Apenas scalpers, desculpa pessoal, apenas scalpers e vendedores fracos estariam vendendo abaixo da mínima desse doji, devido aos sinais de força dos compradores que estavam se acumulando. A barra antes desse doji tinha o maior corpo de alta do dia e fechou sua máxima e também foi a terceira barra consecutiva de alta. Então, vamos repetir aqui de novo, pessoal. Apenas os scalpers e vendedores fracos estariam vendendo abaixo da mínima desse doji aqui, tá? Devido aos sinais de força dos compradores que estavam se acumulando. A barra antes do doji, essa barra antes do doji, ó, a barra antes do doji, tinha o maior corpo do dia e fechou em sua máxima, fechou careca. E também foi a terceira barra consecutiva de alta. Isso mostra muita força no mercado. Então não tem por que você vender aqui, está vendendo contra a força do mercado. Era provável que os traders estivessem procurando agressivamente comprar qualquer recuo e tivessem ordens limite para comprar tanto abaixo quanto acima da barra máxima de doji. Então eu teria trades tentando comprar a mínima dessa barra quanto a máxima dessa barra, tá? E a compra foi tão forte que ambos os conjuntos de ordem de compra foram preenchidos em uma barra. Então, a compra foi tão forte que pegou tanto a compra na mínima dessa quanto a compra na máxima dessa, tá? A barra 4 foi um doji de baixa e uma nova alta. Mas o momento de alta era tão forte que a barra de reversão era tão fraca que a posição vendida só poderia ser considerada uma segunda entrada. Então, essa barra
era tão fraca e o movimento de alta era tão forte que esse movimento aqui isso poderia ser considerado uma segunda entrada de compra, onde traders vão comprar a mínima dessa barra. Os vendedores não foram fortes o suficientes para fechar a barra em sua mínima, portanto é improvável que consigam empurrar o mercado para baixo muito longe antes que os compradores dominem novamente. Então não conseguiu empurrar muito para baixo, os compradores já dominaram, já continuaram o movimento de alta, com barras fortes de alta. Então a gente já consegue observar aqui no gráfico barras fortes de alta logo na sequência que o movimento falha na tentativa de reversão. Lembrando que a maioria das tentativas de reversão são falhas, elas falham, tá? A barra 5, vamos lá. A barra 5, opa, falhou aqui, pessoal, peraí. A barra 5, pessoal, tá? Outra barra externa de alta que testou a média móvel e a quebra da faixa de abertura. Então, outra barra externa, tá? Que testou a média móvel e a quebra da faixa de abertura, tá? Foi o fim do primeiro pullback de uma forte alta, então foi o pullback de uma forte alta. A barra 6 foi uma barra de reversão de baixa em uma segunda entrada para uma posição vendida. Então essa foi uma primeira entrada para uma posição vendida, essa segunda seria uma segunda entrada para uma posição vendida. A primeira ocorreu após duas barras antes, duas barras antes seria aqui, né? A primeira seria aqui. Ultrapassar a máxima da barra 4 e a máxima do dia anterior. Então, quando passou a máxima da barra 4 e a máxima do dia anterior, eu teria uma entrada aqui, seria uma primeira possibilidade, uma segunda possibilidade depois da barra 6. Como os vendedores tiveram força suficiente para testar a média móvel com a barra 5 e a tendência de alta está ainda mais exagerada, os vendedores deveriam ser capazes de corrigir em direção à média móvel. Então, como eu já estou muito afastado da média móvel e uma alta muito acelerada, então provavelmente esse movimento vai corrigir até a média móvel, vai dar um respiro nesse movimento de alta. Tá? Ou até mesmo abaixo dela dessa vez, abaixo da média móvel dessa vez, que foi o que aconteceu. À medida que uma tendência se prolonga, os compradores geralmente esperam por recuos mais profundos antes de considerar novas compras. Então, a partir do momento que a tendência ela começa a se alongar, então mesmo que ela ganha força, tá? Os compradores vão parar de comprar e vão esperar o quê? Que eu tenha um movimento de corretivo mais profundo para eles poderem estar comprando de novo. Porque que nem a gente fala, fica longe da média. Então começa a ficar o quê? O mercado começa a ficar muito esticado. O mercado fica muito esticado, então ele precisa voltar para próximo da média, que é o preço justo, para poder fazer um movimento esticado de novo, tá? Para poder esticar o movimento novamente. Tá? Já na barra 7, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Foi uma barra de entrada em uma configuração II, inside, para venda, em um momento em que você esperava um teste da média móvel. Ambas as barras inside tinham um corpus de baixa, o que aumenta a sua chance de sucesso para a venda. Então eu tenho duas barras inside antes da barra 7, o que aumenta o sucesso se eu quiser estar operando vendido aqui, tá? Embora o corpo de alta em uma barra de entrada de venda não seja bom, e a barra seguinte tenha negociado acima dela, o mercado não negociou acima de nenhuma das barras do II, onde seu stop estaria. Então, o stop teria que estar acima das duas barras II, aqui, tá? Então, mesmo que eu tenha um corpo positivo aqui, em nenhum momento veio atrapalhar o stop aqui, veio para pegar o stop, porque o stop está lá em cima. Essa barra de entrada se transformou em uma pequena barra de reversão de alta, mas pequenas barras de reversão raramente são boas. E quando se tornam em uma faixa de negociação estreita, não devem ser vistas como barra de reversão. Então, quando eu tenho uma barra de reversão numa faixa de negociação estreita, tá? Ela não se torna normalmente um bom sinal, porque ela não tem nada para reverter, estou numa lateralização. O rompimento do inside, né, do double inside, reverteu e volta para cima algumas barras depois, o que é esperado quando um inside está no meio da faixa do dia. Então, quando eu tenho dois insides no meio da faixa do dia, é esperado que eu tenha esse movimento. Além disso, o mercado alcançou seus objetivos de duas pernas de queda e uma penetração da média móvel. Então, o que ele falou? Quando eu tenho um movimento de alta, normalmente eu tenho um pullback com duas pernas de queda e penetração na média móvel. Então, esse movimento de queda, ele cumpriu seu alvo primário ali, que seria tentar romper ou perfurar a média ali embaixo, tá? A média móvel. A barra 8... Peraí, volta. A barra 8 foi uma barra doji próxima ao topo duplo, a uma faixa de negociação.
barra 8, topo duplo, tá? A barra doji, próxima faixa de negociação. Barras doji nunca são boas barras de sinal para vendas em mercados altistas, fortes, tá? Mercado forte de alta nunca é um bom sinal de venda, mas são barras de sinal aceitáveis para vendas em faixa de negociação, dependendo do contexto. Então, faixa de negociação a gente entende como uma lateralidade. Então, se eu tenho um movimento, dependendo do contexto, ele me faz um doji aqui, eu tenho um ótimo sinal de venda para ele vir capturar esse movimento até a mínima dessa faixa de negociação. Como o mercado estava testando a parte superior da faixa, superior da lateralidade, foi uma barra de sinal aceitável para uma venda, pois o mercado poderia testar a parte inferior da barra, então da lateralidade. Então eu tenho um mercado lateral aqui, então esse sinal me diz que o mercado vai vir testar esse movimento de baixa. A barra 9 foi uma reversão de duas barras após uma nova mínima de teste. Então, barra 9 foi uma reversão de duas barras após o teste dessa mínima, tá? A mínima da barra 5, aqui eu testar a mínima da barra 5. A entrada foi acima da maior das duas barras, o que seria acima da barra 9. Eu teria uma entrada acima da barra 9, um stop abaixo da barra 9. No entanto, isso é arriscado, porque sempre haverá vendas na média móvel quando o mercado testa de baixo, quando ela vem de baixo. Além disso, as duas barras são grandes, obrigando os compradores a entrar em um patamar muito acima da mínima da perna de baixo. Então, esse movimento é ruim porque eu tenho uma média móvel aqui, eu não tenho espaço para realizar lucro, tá? E veio num valor muito acima da perna de baixo, então já está muito caro para estar fazendo esse movimento. Já passa a ser uma compra que não é uma compra muito interessante para estar fazendo, tá? Nesse movimento de reversão aí, mas caso eu não tivesse a média móvel ali, sim, poderia estar operando uma reversão ali na barra 9, por exemplo, tá? De movimento. Quando o risco é maior, é melhor não fazer a operação. Como eu falei, melhor não fazer. Espera uma configuração mais forte. Aí a gente tem a barra 10, foi uma reversão de duas barras após 4 barras de tendência de baixa, com corpos de bom tamanho, pequenas caudas e muita pouca sobreposição. Então eu tenho barras de baixa, com pequenas caudas e pouca sobreposição de barra. Portanto, uma boa configuração de venda é uma forte tendência de baixa. Então eu tenho uma forte tendência de baixa aqui, e aqui eu tenho uma barra de alta antes da barra 10 e uma barra de baixa. Tem uma reversão de duas barras. O mercado caiu, tentou subir e caiu. Duas barras de reversão. Então aqui eu teria que fazer uma venda abaixo da barra 10 com stop acima das duas barras ali. A barra 11 foi uma barra de inversão de alta após o terceiro movimento de baixa. A barra 11 foi uma barra de alta após um terceiro movimento de baixa. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. 3 movimentos de baixa aí, ó. Vou fazer de novo, de vermelho, ó. 1, 2, 3. Após 3 movimentos de baixa, eu tenho uma barra de reversão aqui, tá? A barra de reversão de alta. A tendência de baixa havia durado um longo tempo e houve muitos pullbacks ao longo do caminho. Então as chances eram altas de um teste da média móvel. Então altas chances de eu testar a média móvel. Como é uma operação contra a tendência, é preciso estar disposto a permitir pullbacks no movimento de alta em direção à média móvel. Então não aperte o stop muito cedo. Então comprou aqui, não aperte o stop muito cedo, pois você vai ser tirado antes dele atingir o alvo que você pretende com essa operação, né? Opa, peraí, pessoal, que saiu aqui a apresentação, vou ter que pôr de novo. Peraí, só um segundo. Só um segundo, pulou para fora a apresentação. Voltando aqui, então vamos ver mais um gráfico aqui para vocês. Deixa eu só ajustar minha tela aqui que pulou tudo para fora. Já estamos com 24 minutos, então agora vai demorar. Eu tenho mais. Só esse gráfico são mais 8 slides, tá? Então vamos aguardar para o próximo vídeo. Eu vou gravar na sequência e deixar programado para a semana que vem para vocês. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Agradeço a todos que estão acompanhando aí. Na medida do possível, eu estou gravando o vídeo para vocês, tá, pessoal? Acontece que eu fiquei meio ruim da garganta aí. E estou dando muita aula para o pessoal de mentoria, pessoal aí do curso. Isso fez com que forçasse um pouco a voz. Eu fiquei com a voz meio ruim, voltando agora às gravações. Agradeço a presença de todos aí. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e até a próxima. Valeu!